A crise imobiliária no Canadá levou muitos ao limite, e algumas pequenas cidades parecem uma fuga. Moradia barata, terrenos quase de graça, cidades acessíveis com espaço para respirar. Esta noite, mapeamos 10 lugares que praticamente doarão terrenos em 2025, o que os preços prometem e o que as letras miúdas exigem. Consideraremos o custo de vida, a demografia, a economia local, os padrões de migração e a matemática da sobrevivência para que você possa avaliar se a barganha é a liberdade ou uma troca que você não pode pagar. Vamos começar. Enquanto isso, a realidade da construção se recusa a ceder aos sentimentos, e o plano vencedor agenda a escavação na primavera, despeja a laje antes que os gansos apontem para o sul, emoldura com luz do dia de sobra e fecha o envelope muito antes que o efeito lago comece a esboçar montes de neve nas entradas de veículos. Mas o mais surpreendente é como esses cronogramas se tornam cooperativos quando os vizinhos aparecem com um trailer, um compressor ou apenas um café na hora certa, porque em lugares como Smoothie Rock Falls, o caminho mais curto entre a intenção e a ocupação é pavimentado com escadas emprestadas e favores lembrados, e é assim que um lote simbólico se transforma em um endereço real com um nome na caixa de correio. Por outro lado, a famosa manchete ainda pertence a esta cidade e parece um desafio: tenha uma casa canadense por menos do que seu carro. No entanto, as letras miúdas são honestas e insistem que você conte tudo, desde a espuma rígida até a carga do teto e a conta de luz em janeiro. E as pessoas que fazem essa conta cuidadosamente nunca se sentem enganadas pelo preço, porque nunca trataram o lote como o custo, trataram o envelope como o custo. Como consequência disso, seu primeiro inverno parece mais uma prova do que um castigo, e o segundo inverno parece mais um pertencimento do que uma sobrevivência, que é o ponto em que uma pechincha se torna um lugar. A segunda cidade é Cochrane, Ontário. No entanto, se Smoothie Rock Falls é uma história sobre resiliência, Cochrane é uma lição de logística, porque o município tem periodicamente liberado lotes com serviços de baixíssimo custo para impulsionar a construção e pequenos negócios, e o processo de licenciamento é uma linha reta de inspeções que mantém os ossos honestos e os prazos pontuais. E a postura da cidade como um centro ao norte não é marketing, mas geografia, já que a rodovia 11 transporta mantimentos, drywall e ambição como uma espinha dorsal de aço através do boreal, o que reduz silenciosamente o atrito que geralmente quebra orçamentos tão longe das luzes do metrô. Enquanto isso, a realidade dos preços no norte ainda é forte e você sentirá isso no frete, na disponibilidade da equipe e no fato de que o gerenciamento da neve é uma decisão de design, não uma tarefa no quintal. Então você alarga as calçadas. Para permitir o giro do arado, especifica portas que não congelam até as soleiras e coloca tomadas externas onde os fios não tropeçam nas bordas dos montes de neve, mas o benefício mais surpreendente é como essas escolhas compensam em minutos economizados e discussões evitadas de dezembro a março, porque o inverno pune a improvisação e recompensa aqueles que planejaram sua manhã em setembro. Por outro lado, Cochrane ostenta um símbolo em sua borda que lhe diz exatamente onde você está sem um calendário, o habitat do urso polar, e ao redor dele os lagos adornam a terra com um tipo de azul que mantém as canoas nos suportes dos caminhões e as cabanas de gelo brilhando ao anoitecer. Mesmo assim, o charme significaria pouco sem o acesso, que aqui chega por trem e ar. Já que a via escreve uma linha paciente através do escudo e a vizinha Timmins lança voos para fora como raios, e essa rede significa que os avós ainda podem ser visitados e as placas das fornalhas ainda podem ser pernoites, o que é a diferença entre um soluço de inverno e uma crise de inverno. No entanto, a economia é um quarteto e não um coro, apoiando-se no transporte, na silvicultura, na mineração e no governo, e essa estabilidade sem fogos de artifício é precisamente a razão pela qual os pequenos serviços vencem. A creche que realmente tem espaço, a pequena oficina mecânica que salva uma estação. A assinatura de remoção de neve que transforma uma tempestade em uma entrada no calendário, e o que muitos não previram é que a lealdade é uma moeda aqui e uma pequena empresa aqui. Resolve um problema previsível, pode comprar uma década de confiança com a chave inglesa certa e uma fatura justa. Enquanto isso, o melhor comprador raramente fica sem fôlego e quase nunca é impulsivo, porque as famílias que se dão bem em Cochrane chegam com um plano de garagem, uma estratégia de remoção de neve e um orçamento de combustível que corresponde ao mapa, mas a linha mais surpreendente nesse mapa é o anel de deslocamento para Kapuskasing ou Timmins. Já que os quilômetros que você aceita hoje reescrevem seu tempo amanhã, e as pessoas que desenham esse anel antes de assinar nunca se sentem emboscadas pela bomba, enquanto aquelas que não aprendem a dura lição de que metragem quadrada sem planejamento de rota é simplesmente uma palavra mais bonita para fadiga. Parte 1. Choque no norte de Ontário. Terrenos tão baratos que parecem ilegais.
A primeira cidade é Smoothie Rock Falls, Ontário. No entanto, aqui a palavra barato não significa frágil ou esquecido. Significa que a prefeitura tem repetidamente liberado lotes urbanizados por valores simbólicos na casa das centenas, ao mesmo tempo em que oferece descontos nas taxas para qualquer um que esteja disposto a realmente construir e morar. E o acordo só existe porque a cidade aprendeu a transformar a imigração em oportunidade depois que a era das fábricas esfriou, e é por isso que sua primeira verdade é um relógio com dentes, já que se espera que você comece dentro de 12 a 24 meses e passe nas inspeções dentro do prazo, e esse cronograma resolve os devaneios das fundações com eficiência implacável, porque a terra pode sussurrar sim, mas o prazo nunca o faz. Enquanto isso, o terreno que você compra não é uma clareira fantástica na mata, mas um modesto lote urbano a uma curta distância de escolas, pista de patinação, clínica e equipamentos, e isso muda a aritmética porque seu dinheiro passa do preço de tabela para a permanência, para uma laje que não vai ceder em março, uma conexão de esgoto que se comporta em fevereiro e uma estrutura projetada para neve de verdade. Como consequência disso, os novatos mais espertos gastam mais tempo na envoltória do edifício do que em amostras de tinta, sabendo que janelas de vidro triplo, espuma externa e um sótão apertado não são melhorias, mas o preço da estadia, já que o isolamento é a única moeda que o inverno respeita. Se você não assinar, continuará procurando casas baratas sem saber as verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de uma vida acessível no Canadá. Mas a rotina que se forma depois da mudança é a razão secreta pela qual as pessoas permanecem, porque o rio Matagami mantém sua promessa prateada e fria durante todo o verão e as trilhas de trenó parecem rodovias brancas durante todo o inverno, e a comunidade se comporta como pequenas cidades do norte quando as coisas congelam, com cabos de ligação aparecendo mais rápido do que guinchos e primeiros nomes durando mais do que apresentações, mas mesmo assim o estilo de vida só funciona quando o orçamento inclui aquecimento de verdade, o que significa um aquecedor de alta eficiência ou uma bomba de calor para clima frio com um plano para janeiro profundo, além de um backup de madeira ou pellet se você valoriza o sono durante falhas de energia, já que a redundância sempre supera o romance. No entanto, os serviços não são uma reflexão tardia que você espera para depois, mas um mapa que você desenha antes de fazer um depósito, porque a clínica é local, as escolas de ensino fundamental e médio estão perto, os mantimentos são plausíveis e a assistência médica séria fica em Kapuskasem, a uma curta distância, então o trabalho remoto não é um slogan, mas uma lista de verificação de largura de banda, luz de mesa e gerador, e uma vez que essas linhas são atendidas, a cidade se torna surpreendentemente habitável, que é exatamente o motivo pelo qual os comerciantes garantem patrimônio líquido mais cedo, os aposentados trocam o aluguel por uma hipoteca administrável e ruas mais calmas, e os trabalhadores remotos descobrem que um pagamento menor do que uma vaga de estacionamento no centro da cidade não é um mito, mas um alívio mensurável que eles podem sentir no peito. Mesmo assim, o norte exige mais dos seus pneus do que da sua paciência, e o motorista que faz orçamento para aquecedores de bloco, pneus de inverno e um segundo conjunto de palhetas de limpador será o mesmo motorista que lida com uma manhã de -30 sem drama, e o hábito de completar o fluido do limpador, verificar as correias e pré-aquecer as tubulações não é paranoia, mas cidadania. E o que muitos não previram é que o cuidado com o veículo é simplesmente matemática de aquecimento sobre rodas, já que a distância aumenta no inverno e a manutenção preventiva é o combustível mais barato que você comprará, porque a confiabilidade é o único luxo que importa em uma estrada escura às 6. A quinta cidade é Kipling, Saskatchewan. As pradarias escrevem suas pechinchas em linhas retas e céu aberto, e Kipling tornou-se famosa por oferecer lotes por $1 e até mesmo orquestrar uma campanha de troca de casas que ganhou as manchetes nacionais, porque aqui a necessidade era encher bairros tranquilos de vida e a estratégia era a generosidade radical. No entanto, a generosidade era disciplinada, porque os compradores tinham que construir uma casa unifamiliar dentro de um prazo determinado e realmente ocupá-la, sem especulação, sem propriedade ausente. Os lotes em si são retângulos simples de pradaria, planos e diretos, fáceis de manter e emoldurados por horizontes que se estendem até o céu se transformar em terra. O que os folhetos não conseguiam disfarçar era a aritmética real. Temperaturas extremas exigem sistemas de climatização confiáveis, e os veículos se tornam linhas de vida em um lugar onde o inverno encurta a distância apenas em mapas, não na realidade. Mas para aqueles que se comprometem, o estilo de vida é seguro, amigável e despretensioso. As crianças vão a pé para a escola sob um céu amplo, a rua principal ainda define a vida comunitária e os vizinhos são voluntários antes de se tornarem conhecidos.
Existem serviços na escala de arenas, um centro de saúde e escolas de ensino fundamental e médio, enquanto lojas maiores ficam a uma curta distância de carro. As pessoas que vêm para cá tendem a ser famílias jovens em busca de acessibilidade ou profissionais que percebem que uma hipoteca de quase nada compra tempo para coisas que importam mais. O entretenimento é caseiro, os invernos são rigorosos, mas o que muitos não previram é que sua hipoteca encolhe enquanto seu céu se expande, e essa troca é algo de que poucos se arrependem. Kipling prova que um terreno de $1 não é um truque, mas uma aposta, onde a casa que você constrói é menos importante do que a vida que você constrói ao redor dela, porque o valor da pradaria é medido em espaço, segurança e as risadas que a preenchem. No entanto, em MC Adam, Cape Breton e Kipling, a mesma verdade permeia diferentes geografias. Barato nunca é realmente barato, porque a casa ou o terreno é um pagamento inicial para resiliência, reforma ou proteção contra intempéries, e o que parece generosidade costuma ser um teste. Uma casa de $1 em New Brunswick exige suor e paciência, um terreno barato na Nova Escócia exige preparação para tempestades e um terreno na pradaria em Saskatchewan exige que você se adapte a distâncias e invernos. No entanto, as pessoas que fazem esses testes descobrem algo que os forasteiros raramente veem. Essas pechinchas não se tratam de escapar dos custos, mas de escolher um tipo diferente de despesa que compre não luxo, mas pertencimento. E assim o mito da casa de $1 perdura não porque enriquece alguém, mas porque prova que, às vezes, o valor é medido pelo legado. Parte 2. O mito da casa de $1. Que, às vezes, funciona. A terceira cidade é MC Adam, em New Brunswick. Aqui, a manchete soava como sátira. Casas oferecidas por um único dólar canadense, mas as condições eram rigorosas. Era preciso apresentar um plano de reforma, comprovar que se tinha os fundos ou as habilidades para executá-lo e concluir o projeto em um prazo apertado. A prefeitura local sabia que, sem linhas rígidas, o sonho cairia novamente no esquecimento, porque madeira centenária não espera pacientemente no ar marítimo. As propriedades em si não eram cascas sem alma, mas belezas envelhecidas perto da imponente estação ferroviária de MC Adam, um marco histórico que ainda âncora a cidade como uma catedral de pedra e madeira, e caminhar por essas ruas é ouvir ecos dos trens que outrora fizeram desta comunidade um centro. No entanto, o que muitos não previram foi que o verdadeiro custo residia nas vigas do telhado, na fiação e nas bombas de calor que precisavam funcionar em fevereiro, porque o dólar era uma porta, mas nunca a casa. Os compradores que tiveram sucesso gastaram dezenas de milhares em obras estruturais, isolamento e sistemas modernos, mas quando a obra foi concluída, eles possuíam algo que nenhum subúrbio poderia oferecer: uma casa histórica em uma rua sombreada onde os vizinhos o cumprimentam pelo nome. MC Adam recompensa a persistência com pertencimento, mas pune a hesitação com mofo e atraso, e é por isso que as pessoas que prosperam aqui são renovadores que enxergam charme antes das rachaduras, sonhadores de pousadas que transformam acabamentos de madeira em propaganda e famílias dispostas a trocar conveniência por patrimônio. A compensação é a paciência, já que Fredericton fica a 1 hora de distância para serviços completos, os empreiteiros desaparecem rapidamente em agendas lotadas e a umidade marítima exige que você a respeite ou se arrependa. Mesmo assim, aqueles que perseveram descobrem que uma casa Looni é menos um desconto do que um legado, um lembrete de que o valor é medido pelo que você constrói, não pelo que você paga. O quarto lugar é Cape Breton, Nova Escócia. Aqui, a barganha é mais ampla, muitas vezes, mais estranha, porque lotes nesta ilha histórica foram vendidos por valores quase simbólicos ou receberam incentivos para atrair famílias, aposentados e sonhadores da vida costeira, e em algumas ecocomunidades a única moeda de troca verdadeira é o seu compromisso com a construção sustentável. Imaginar Cape Breton é imaginar penhascos caindo sobre as ondas do Atlântico, as curvas de classe mundial da trilha cabote e a música que jorra de salões onde as culturas gaélica, acadiana e Mi'kmaq se misturam em ritmo. Mas viver aqui em terras que custam quase nada é aprender rapidamente que a natureza é a proprietária e ataca os cobradores de aluguel, porque revestimentos de qualidade costeira, telhados resistentes a furacões e transporte de materiais por balsas ou por estradas sinuosas podem devorar as economias tão rapidamente quanto uma hipoteca no sul de Ontário. No entanto, a recompensa é uma paisagem incomparável, manhãs em que a névoa do oceano desliza sobre os abetos e noites em que violinos preenchem o ar em vilas onde o tempo se curva. Os serviços são mais escassos, ancorados pelo Hospital Regional de Sydney e pela Universidade de Antigonish no continente, com mantimentos e combustível com preços mais altos porque a distância é um imposto oculto.
Ainda assim, aqueles que prosperam aqui são artistas em busca de solidão, trabalhadores remotos que medem a riqueza em silêncio, não em metros quadrados, e proprietários rurais que veem a vida fora da rede não como sacrifício, mas como libertação. Os empregos sazonais oscilam, os mantimentos ficam caros, o clima muda de rigoroso para mais rigoroso, e ainda assim cada concessão é compensada pela certeza de que você acorda para surfar em vez de ouvir sirenes, e seu quintal se abre para um mundo que os visitantes guardam para as férias. Em Cape Breton, terras baratas não significam escapar do custo, mas sim abraçar um ritmo de vida mais lento, rigoroso, em última análise, mais luminoso. O sétimo lugar é Southwick Knowlesville, New Brunswick. Aqui, a acessibilidade assume uma face completamente diferente, porque a oferta principal não é apenas terra barata, mas um modelo de fundo comunitário de terras que reduz a barreira de entrada com contratos de arrendamento longos ou parcelas de custo simbólico, e então exige algo que a maioria dos subúrbios nunca faz: um compromisso com a construção de baixo impacto e a administração compartilhada que está intrínseca à forma como os vizinhos cooperam. Em vez de um beco sem saída, você herda um bem comum, um conjunto de caminhos através de florestas secundárias e clareiras de jardim, uma biblioteca de ferramentas onde uma criança aprende o som de uma plana manual e um adulto percebe que existem 3 tipos diferentes de silêncio após uma nevasca. A economia é simples e exigente ao mesmo tempo, porque as taxas anuais podem ser modestas em comparação com os impostos prediais convencionais, mas o investimento inicial em energia solar, sistemas de água e fogões eficientes exige que você aprenda a diferença entre independência e improvisação, e que aceite que a autossuficiência é mais lenta e mais exigente do que qualquer folheto de marketing sugere. É exatamente por isso que as pessoas que buscam essa vida são criadores, professores e famílias independentes que querem que seus filhos saibam os nomes das árvores e o peso da responsabilidade, e que trocam uma curta viagem até uma grande loja por uma caminhada até o jardim onde o jantar é cultivado sob redes em potes. No entanto, a proximidade ainda importa, e Southwick Knowlesville mantém uma bota no mundo exterior através de Woodstock para itens essenciais e Fredericton para hospitais e vida universitária, um ritmo que permite que você ganhe dinheiro no mainstream enquanto passa suas horas de folga em um lugar onde o céu noturno descasca a dignidade da escuridão. As regras de construção não são a prisão que alguns imaginam, mas uma bússola que previne a tragédia das meias medidas, e a governança é menos uma reunião para regras do que um ensaio para cooperação, porque vocês moverão as estufas uns dos outros quando o vento mudar e compartilharão motosserras quando o velho abeto se deitar após uma tempestade. O custo é honesto e antecipado, painéis e baterias antes dos armários, uma linha de telhado projetada para remoção de neve em vez de apelo de meio-fio, e um fogão que faz a energia piscar parecer uma história em vez de um contratempo, e é por isso que aqueles que prosperam aqui tendem a acumular habilidades da mesma forma que os profissionais urbanos acumulam aplicativos. As compensações são evidentes entre a estação das chuvas e o inverno rigoroso, o acesso mais lento a serviços especializados, menos opções de carreira convencionais e fins de semana que podem se transformar em composto, calhas e um pedaço teimoso de cano de cobre. No entanto, a recompensa é um custo de manutenção tão baixo que o estresse desaparece com ele, e uma infância com cheiro de fumaça de madeira em vez de telas. Enquanto isso, a decisão entre Mundari e Southwick Knowlesville se torna um teste de personalidade disfarçado de mapa, arbitragem de deslocamento diário ou cálculo de propriedade, rodovia ou cascalho, salário ou dispensa, e nenhuma das duas é a resposta errada, desde que você escolha com os 2 olhos abertos. Se suas habilidades residem em conjuntos de soquetes e planilhas, você gosta da ideia de sua casa como uma beneficiária silenciosa dos salários da cidade, a Rua Alberta faz sentido, mas se sua satisfação cresce em jardins e poeira de oficina e a ideia de possuir sua pegada o seduz mais do que possuir um título, a Rua New Brunswick leva exatamente onde você pensa. De qualquer forma, o projeto que você esboça na mesa da cozinha decide mais do que qualquer incentivo municipal, porque o anel de deslocamento ou o orçamento para energia solar revelam a verdade sobre seus próximos 5 invernos melhor do que uma foto de anúncio jamais poderia. Desenhe o anel que marca seus minutos tolerados ao volante e anote o preço dos pneus, ou conte os painéis necessários para operar um freezer em fevereiro e anote o preço da paciência. Em seguida, coloque o dedo na opção que exige que você domine o mínimo de mentiras e o máximo de habilidades. Parte 3. Desloque-se pela cidade, pague pela pradaria. A 6ª cidade é Mundari, Alberta.
Aqui, a definição de acessível não está escondida em uma lenda, mas impressa em antigas atas da prefeitura e placas de vende-se que costumavam chocar os recém-chegados, porque as fases anteriores colocavam os lotes no mercado por valores simbólicos com a clara expectativa de que os compradores construíssem em 12 a 18 meses. Atendessem às regras de projeto e realmente morassem no que construíram, e essa clareza tornava a oportunidade real em vez de retórica. O mapa explica o resto melhor do que qualquer slogan, já que Mundari fica a uma curta distância de Edmonton, ao longo do grande corredor leste-oeste que canaliza caminhões, comércio e salários pela pradaria, o que significa que você pode perseguir salários de cidade grande enquanto âncora suas noites em uma rua tranquila onde o vento move o trigo como um mar lento. A aritmética que se segue é ao mesmo tempo sóbria e libertadora, porque o terreno pode custar menos do que as ferramentas do seu caminhão, mas a casa ainda exige ossos que suportem o inverno e um envelope que cele, mas a proximidade de uma grande área metropolitana suaviza as arestas do frete e da mão de obra especializada, permitindo que você precifique janelas, aquecedores e concreto sem as margens de lucro que a distância adora cobrar. É por isso que a promessa de Mundari nunca foi uma fantasia de tudo grátis, mas uma troca direta, aceitar uma viagem diária, ganhar uma hipoteca que se comporta como uma conta de serviço público e manter o suficiente da sua renda para investir em isolamento em vez de status, uma troca que transforma a ambição em estabilidade. Pare de assinar e, da próxima vez que vir uma casa em promoção, não saberá dos invernos, da criminalidade ou do silêncio que a acompanham. Assine agora, antes de cair na ilusão. No entanto, a barganha do transporte público só funciona quando você trata o deslocamento como um ofício e não como uma punição, e as pessoas que prosperam aqui constroem suas semanas como carpinteiros emolduram um muro, com rotas que desviam de cruzamentos ruins, pneus que riem do gelo negro e orçamentos de combustível que são números reais em vez de desejos otimistas. Porque o custo de uma casa barata evapora se você medir sua vida em chegadas tardias. No entanto, os ganhos são tangíveis no momento em que você destranca a porta da frente, porque um quintal para um cachorro e um jardim aparecem sem a nota de resgate de uma hipoteca suburbana, e sua garagem se torna uma oficina em vez de um depósito, e a distância que parecia assustadora no papel se transforma em uma fileira de podcasts. Garrafas térmicas e nasceres do sol de inverno que brilham atrás de elevadores de grãos como lanternas. Na cidade, a escala é humana e as expectativas são educadas, os impostos são mais leves do que nos subúrbios residenciais, as ruas lembram os nomes das crianças que vão de bicicleta para a escola, e a primeira nevasca é uma tarefa que você pode cronometrar em vez de uma crise que você teme, porque os vizinhos aqui tratam uma tempestade como uma lista de tarefas, não como uma manchete. Os incentivos mudam com os ciclos e os conselhos, os prazos mudam com a economia. Em alguns anos, as lendárias manchetes sobre lotes de $1 ficam em silêncio, mas o padrão subjacente permanece visível para qualquer um com um lápis. Desenhe um círculo ao redor de Edmonton. Sombreie os lugares onde pequenas cidades mantêm suas regras rígidas e seus serviços honestos, e você encontrará as comunidades que transformam suor em patrimônio sem roubar suas noites. Enquanto isso, a construção em si quer o que toda construção de pradaria quer: uma laje que não se incline, uma estrutura que respeite a carga de neve e um plano de climatização que reconheça janeiro sem drama, e é por isso que as melhores casas de Mundari são chatas exatamente como as tornam bonitas em fevereiro. As pessoas que se encaixam aqui parecem viajantes com calendários organizados, comerciantes que podem transformar um sábado em um banheiro e famílias que leem um mapa de loteamento não por prestígio, mas por playgrounds e paredes voltadas para o sul, porque a luz do sol é uma utilidade preciosa quando o ar corta. Os modestos serviços da cidade mantêm a vida cotidiana tranquila, enquanto hospitais e universidades de classe mundial ficam a 1 hora de distância quando você precisa deles, e esse acesso de 2 níveis é o recurso silencioso que mantém os pais calmos e os avós por perto. A compensação é visível e honesta: menos empregos locais se você se recusar a dirigir, mais clima do que seus primos em Vancouver jamais acreditarão, em um calendário que espera que você reserve negócios, encomende materiais com prazo de entrega longo e faça as fundações antes que os gansos apontem para o sul, mas em troca você obtém a liberdade adulta, aquela medida em dívidas quitadas. Prateleiras de despensa que se mantêm cheias e fins de semana onde o único luxo que você sente falta é aquele que nunca importou. O 10º lugar é La Ronge e Air Ronge, Saskatchewan. Beira Boreal não é uma metáfora aqui, é uma realidade postal, porque as cidades ficam ao lado de Lac La Ronge, com parques provinciais e rotas de canoagem espalhados como páginas em uma mesa, e a lista de terras inclui lotes municipais periódicos de baixo custo, além de pechinchas privadas que passam de um par de mãos firmes para outro.
As regras são o conhecido Pacto do Norte, explicitado. Aplicam-se com planos, começam dentro de 12 a 24 meses, cumprem o código com o inverno em mente e aparecem para o lugar tanto quanto aparecem para sua casa, porque um trabalho regional significativo existe aqui e espera que você seja constante, seja ensinando, cuidando de crianças, administrando uma loja de artigos esportivos ou gerenciando serviços que mantêm a região ancorada. A pilha de custos é agradavelmente honesta, isolamento pesado que transforma o vento em rumor, aquecedores de alta eficiência que transformam noites em sono em vez de cálculo, e veículos que trocam glamour por confiabilidade, porque um segundo conjunto de tomadas e um cobertor de bateria são cultura, não acessórios. O livro Razão do Estilo de Vida escreve sua própria poesia. Auroras que chegam como realeza indesejada, litorais que fazem você desacelerar mesmo quando não havia planejado, e uma presença cultural que importa, comunidades indígenas com histórias mais antigas que seu mapa e histórias que adicionam gravidade à terra sob suas botas. Os serviços são mais robustos do que o número populacional sugere, com hospitais e escolas em funcionamento, funções governamentais que mantêm os salários locais, voos que o conectam a Prince Albert e Saskatoon quando o calendário exige e banda larga que perseguiu o século rumo ao norte mais rápido do que muitos esperavam. As compensações são mais antigas que a rodovia, invernos que o recebem como um teste, insetos que lhe ensinam humildade no litoral e distâncias que recompensam a premeditação e punem a improvisação. Mas a surpresa que continua aparecendo é a rapidez com que um terreno e condomínios que superam o sul de Ontário por margens que você pode sentir no pulso, e a pechincha é honesta precisamente porque se recusa a fingir que o inverno é opcional. As casas que envelhecem bem aqui são aquelas que respeitam a carga de neve, vedam bem seus envelopes e pensam na mobilidade desde o primeiro momento, com portas mais largas, soleiras baixas e iluminação que transforma janeiro às 5 da tarde em um corredor em que você confia. O livro Razão do Estilo de Vida é a razão pela qual as pessoas ficam quando chegam. Um colar de trilhas ao redor de lagos que brilham como moedas na luz da manhã, casas noturnas que reúnem vizinhos para a mesma sala com café e cartas, e um ritmo de tráfego tranquilo onde sirenes são raras e gansos anunciam mais do que ambulâncias. Os serviços são a âncora, e não a reflexão tardia. Com um hospital na cidade, clínicas que sabem seu nome na segunda visita e opções de transporte que mantêm as rotinas intactas quando um joelho precisa de descanso, enquanto Sudbury ou Southsea Marie cuidam de cuidados terciários a uma distância medida em podcasts, não em pânico. A aritmética é simples e libertadora, porque uma hipoteca aqui pode parecer uma conta de luz e o dinheiro não gasto em metragem quadrada vai para as coisas que mantêm a vida ampla, um pequeno barco, uma etiqueta de veado, um fim de semana com os netos que acham que a rede de trilhas foi construída só para eles. No entanto, a pegadinha que nunca se esconde por muito tempo continua sendo frio, e as pessoas que prosperam são as que planejam, com telhados que descamam, aquecedores que ronronam sem reclamar e pneus que tratam o gelo negro como um problema a ser resolvido em vez de uma surpresa a ser temida. Se há uma manchete secreta na placa de boas-vindas de Elliot Lake, ela diz, troque o aluguel por uma rotina à beira do lago, e as letras miúdas dizem que a rotina inclui uma pá e um vizinho que insiste que você pegue emprestada a dele, que é melhor, mesmo assim. A nona cidade é Manitolvade, Ontário. Este é um repovoamento escrito uma entrada de cada vez, porque o município cortejou famílias e trabalhadores remotos com terrenos de construção de baixíssimo custo e casas de revenda que ainda deixam espaço no orçamento para canoas, patins e uma garagem cheia de projetos, e a prova de que funciona aparece no estacionamento da escola em qualquer dia da semana. A setentrionalidade não é teórica, é o som de esquis cortando uma pequena colina sob um céu tão azul que parece pintado, é um rio curvando-se através da sombra boreal e é a maneira como as noites de verão se prolongam tanto que você começa a jantar tarde e nunca se arrepende. No entanto, o centro de gravidade do orçamento não é o adesivo, é o transporte e o cronograma, porque os materiais precisam ser transportados por mais tempo, o calendário de um bom eletricista deve ser cortejado e um backup de pellets ou madeira faz com que fevereiro pareça uma história que você conta, não uma tempestade que você teme. O contexto do lote é um presente que se vê da escada dos fundos, ruas tranquilas com espaço para um galpão e uma mesa comprida, quintais que parecem prévias de parques nacionais com o volume baixo e noites onde a escuridão não é vazia, mas profunda. Os serviços são um conjunto compacto que faz uma cidade parecer completa. Escola, clínica, arena, arados que conhecem o caminho, voluntários que conhecem seus filhos, enquanto os centros regionais são uma viagem que parece longa para quem está de fora e parece sábado para quem mora aqui. Os perfis que funcionam são aqueles que medem o tempo como um ofício, enfermeiros e professores que buscam estabilidade.
E valor? Trabalhadores da área de tecnologia que precisam de largura de banda e árvores, não de vida noturna. Pais que veem que um quintal é melhor que um elevador e uma garagem é melhor que um depósito. As compensações não são ocultas, a distância é real, a vida noturna é tranquila e o inverno é um esporte para o qual você treina, em vez de uma estação que você espera passar, mas o resultado é uma vida com espaço, onde o calendário tem menos pagamentos e mais sábados, e a microverdade que continua se repetindo é que, quando seu quintal é um ponto de partida para uma trilha, seu estresse fica sem lugares para se esconder.